Muito bom dia a todos. Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhoras e Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República e Presidentes dos grupos parlamentares, Senhora Provedora de Justiça, Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e, ao mesmo tempo, Presidente do Júri do Prémio de Direitos Humanos de 2020 da Assembleia da República, Senhoras e Senhores membros do Júri, Senhoras e Senhores deputados, Senhora Bastonária, da Ordem dos Farmacêuticos, Senhoras e Senhores convidados, laureadas e laureados e seus representantes, minhas Senhoras e meus Senhores. O horizonte de esperança que a vacina contra o novo coronavírus veio trazer, vacina que nos tem permitido atenuar os efeitos nefastos da pandemia de Covid-19, uma das mais graves crises de saúde pública que a humanidade já conheceu, e ajudar-nos aos poucos a regressar à normalidade das nossas vidas, ainda que essa normalidade esteja ainda, infelizmente, distante, não apaga da nossa memória a experiência traumática que todos vivemos em 2020, em Portugal, na Europa e no mundo, muitos de nós perdendo familiares e amigos às mãos desta pandemia, que profundas alterações comportou para as nossas vidas e para a nossa vida em sociedade. Também no funcionamento das organizações e das instituições, assim foi, tendo-se estas adaptado às orientações e recomendações das autoridades de saúde, com o simples propósito de proteger vidas, de salvar vidas, de defender a vida. No caso da Assembleia da República, a pandemia obrigou-nos a funcionar melhor e de forma mais próxima dos cidadãos que representamos, honrando o legado dos pais fundadores da democracia e a democracia madura que somos, e demonstrando que mesmo perante as maiores adversidades, esta não se suspende, não é interrompida e que as suas instituições não fecham portas. Que uma crise gravíssima como aquela que enfrentamos e continuamos a enfrentar só tem resposta num quadro de funcionamento democrático. No funcionamento do Parlamento, uma das consequências foi a de determinar o adiamento da cerimónia de entrega do Prémio de Direitos Humanos, evento que, por tradição, coincide com o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, honrando a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e que é, simultaneamente, o Dia Nacional dos Direitos Humanos, instituído por resolução desta Assembleia de 1998. E, portanto, um adiamento para uma data que permitisse que esta se realizasse sem comportar riscos para nenhum dos envolvidos. O firme compromisso de a levar a efeito, com a dignidade das edições anteriores, mas cuidando de atender ao que se passava fora destas portas, às limitações em que em estado de emergência ficaram sujeitos milhões de portuguesas e de portugueses. Mas adiar não é esquecer, e nós não esquecemos a importância do prémio, a importância dos valores que o mesmo representa, a reflexão para que nos convoca, nem a responsabilidade de olhar para o ano de 2020 sobre o prisma fundamental da dignidade humana e dos direitos humanos e reconhecer que, dentre os demais, quem entre os demais se destacou pelo seu exemplo e pelo seu exemplo. E é essa a essência deste prémio. Minhas Senhoras e meus Senhores, dou agora a palavra ao Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio de Direitos Humanos de 2020 da Assembleia da República, Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Administrativo, Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhores Presidentes dos grupos parlamentares, Senhora Provedora de Justiça, Senhoras e Senhores Deputados, autoridades militares presentes, ilustres Senhor Secretário-Geral da Assembleia da República, ilustres premiados, convidados. 2020 não foi um ano igual a tantos outros.
A pandemia que se declarou no início do ano rapidamente alastrou por todo o mundo e afetou todas as áreas e todos os estratos das nossas comunidades. A vulnerabilidade humana perante esta sombria expressão da Mãe Natureza é uma crua realidade que a todos confrontou e uma verdade com que todos tivemos de viver e de relembrar. Felizmente, foi perante essa vulnerabilidade que também o melhor da humanidade ganhou um espaço muito próprio. Falo da solidariedade, da entrega e do esforço, sem reservas, na defesa da dignidade e da vida do próximo. Desse melhor da humanidade, dos valores cuja proteção é a razão de ser dos direitos humanos, houve muitos e notáveis intérpretes, na primeira linha dos quais, indubitavelmente, disseram presente os profissionais de saúde. Foi esse o entendimento unânime do júri, integrado pelas senhoras e senhores deputados Cláudia Santos, Fernando Negrão, Beatriz Gomes Dias, António Filipe, Telmo Correia, Inês de Sousa Real e André Ventura, e à qual eu tive a honra de presidir. Decidiu o Sr. Presidente da Assembleia da República aceitar esse entendimento e atribuir o Prémio Direitos Humanos 2020 a todos os profissionais de saúde. São elas e eles credores do nosso sentido de reconhecimento e justo agradecimento pela forma abnegada, nobre e incansável como se têm dado e batido com evidentes riscos próprios no tratamento e na proteção da dignidade e das próprias vidas humanas de milhares de cidadãos atingidos pela Covid-19. É em seu nome que vai este prémio ser entregue à Convenção Nacional de Saúde, plataforma permanente que reúne cerca de meia centena de entidades nacionais, públicas, privadas e do setor social, a par com associações representativas dos utentes de cuidados de saúde. Propôs ainda o júri e decidiu o Sr. Presidente da Assembleia da República atribuir medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, hoje quase já a comemorar 75 anos, a Elvira Fortunato, pela excelência do seu trabalho científico e de investigação, pioneiro a desbravar novos domínios do conhecimento e, designadamente, também no seu contributo e participação no desenvolvimento de um biosensor ecológico, o projeto ECO2-VID, para detecção rápida da presença de coronavírus em águas residuais. A Maria do Rosário Oliveira Martins, pelo seu trabalho de coordenação no importante estudo comparativo sobre o impacto e consequências particulares da Covid-19 em famílias imigrantes e nas de nacionalidade portuguesa. A David António Rodrigues, primeiro responsável da Associação Pro Inclusão, Associação de Docentes de Educação Especial, pela sua meritória atividade na disseminação dos valores e práticas da inclusão social e educativa assentes nos princípios da não discriminação e da promoção de igualdade de oportunidades. A todos os aqui galardoados com estes prémios de reconhecimento público nacional pelo seu trabalho, expresso em meu nome e em nome do júri que representa este Parlamento e o povo português que o elegeu, a nossa enorme gratidão. Uma gratidão de que sois merecedores e que por inteiro vos cabe. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, antes de convidar o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a comigo entregar o Prémio Direitos Humanos 2020 e as 3 medalhas de ouro, permitam-me que lhe agradeça o trabalho desenvolvido
e na sua pessoa aos demais membros do júri e que me refira brevemente às decisões que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes acaba de aludir. Decisão de atribuir medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos a David Rodrigues, fundador e presidente honorário da Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, pelo seu indelével contributo para a causa da educação inclusiva e de qualidade para alunos com necessidades educativas especiais, de que é, desde há muito tempo, uma das principais referências. A Maria do Rosário Martins, eminente académica na área da saúde pública, pela coordenação do primeiro estudo comparativo sobre as consequências da pandemia de Covid-19 em famílias imigrantes e de nacionalidade portuguesa. E a Elvira Fortunato, que dispensa apresentações, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver na área da investigação científica, versando também ela a pandemia de Covid-19. E decisão de atribuir o Prémio Direitos Humanos de 2020 a todos os profissionais de saúde, como expressão do mais profundo reconhecimento da Assembleia da República e de todas as portuguesas e de todos os portugueses legítima e democraticamente aqui representados, pelo contributo que deram e continuam a dar em todas as frentes de combate à pandemia de Covid-19 e no atenuar das suas consequências, na primeira linha da defesa do outro e dos outros e, dessa forma, da dignidade humana e dos direitos humanos. Uma ação que comportou e continua a comportar riscos, como os números crescentes dos últimos dias nos têm mostrado, provando estarmos ainda distantes do regresso à normalidade das nossas vidas, mas uma ação que tem riscos para os profissionais de saúde e para todas e todos os que lhe são próximos. Uma ação que implicou e implica sacrifício pessoal, abnegação, dedicação e empenho. E não tenho qualquer dúvida que também essas ações causam desgaste físico e psicológico de uma forma talvez nunca antes experienciada. Mas uma ação sem a qual não teríamos sido capazes de responder às muitas adversidades que a pandemia nos trouxe e continua a trazer, que testam limites e capacidade de resistência. Uma ação merecedora do louvor da Assembleia da República, o que é concedido desta forma tão simbólica e que nos prestigia e ao prémio, assim como prestigia os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, todos, de todas as áreas, e são muitas, de atividade, do conhecimento e da prática, sendo o mesmo entregue à Convenção Nacional de Saúde em sua representação, reconhecendo com este gesto a ação diária assente nos valores do humanismo e da solidariedade de milhares de portuguesas e de portugueses. Convido agora o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a comigo a entregar o Prémio Direitos Humanos 2020 da Assembleia da República e as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, procedem agora à entrega do Prémio Direitos Humanos 2020 da Assembleia da República e das medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recebe o Prémio Direitos Humanos 2020 o Presidente da Convenção Nacional da Saúde, Eurico Castro Alves, em representação de todos os profissionais de saúde. Recebem as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Elvira Fortunato. Maria do Rosário Martins.
David Rodrigues. Honorário da Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Ensino Especial. Por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, senhoras e senhores deputados, nomeadamente senhores deputados da Primeira Comissão e do Júri de Direitos Humanos, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sra. Provedora de Justiça, autoridades presentes, prezados co-galardoados no dia de hoje, minhas senhoras e meus senhores. Num tempo em que a pandemia nos convida a reconfigurar valores e práticas, num tempo em que a urgência se tem sobreposto à reflexão, é um sinal de extrema relevância que o Sr. Presidente da Assembleia da República e o júri do Prémio dos Direitos Humanos da Assembleia da República tenham olhado e valorizado a profunda ligação conceptual e programática que existe entre a educação, inclusão e direitos humanos. A promoção de sistemas educativos de qualidade para todos tem-se evidenciado como a melhor e mais comprovada medida de promoção e sustentação de sociedades democráticas e prósperas. A educação garante sociedades democráticas porque é, antes de mais, o oposto do populismo. O populismo alimenta-se do fátuo e do efêmero e procura recolher e amplificar o medo, a desconfiança e aprofundar o fosso entre nós e eles. Pelo contrário, a educação aposta na confiança, no conhecimento e no respeito por todos os humanos. A educação está cheia de projetos, conhecimentos, competências e cidadania e, por isso, está nos antípodas da vacuidade do populismo. Mas a educação é também o garante de sociedades prósperas. Nenhuma sociedade prosperou de forma consolidada sem apostar nas competências dos seus cidadãos. Em sociedades desiguais como aquelas em que vivemos, a educação tem ainda uma função mais determinante, a de criar espaços e oportunidades para que as crianças e os jovens oriundos de meios socioeconómicos carenciados e socioculturais minoritários possam ser educados em ambientes educativos que não justifiquem a sua pobreza, mas que, pelo contrário, se constituam como alavancas para sair dela. Felizmente, a educação tem vindo a aprender a lidar cada vez melhor com a diversidade, para que desta diversidade não se origine e legitime a desigualdade. Hoje é muito claro que a educação de qualidade se deve basear em valores inclusivos. Limitar a diversidade na escola em nome de uma irreal homogeneidade empobrece-nos e diminui a nossa inteligência coletiva. A inclusão não pode ficar confinada a algumas escolas. Deve antes, como temos vindo a apostar em Portugal, a ser um valor presente em todas as escolas. A inclusão não pode ser excluída de nenhuma escola. O Comitê dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas explicou em 2019 que a educação inclusiva deve ser entendida como um direito multiplicador, um direito que desencadeia e potencia todos os outros direitos humanos. Assim, a inclusão não deve ser vista como uma técnica, nem como uma metodologia, mas como mais um projeto ou como um recurso milagroso. Não é uma medida destinada só a alguns e a que só alguns têm responsabilidade. Pelo contrário, a inclusão é um processo sistémico, um valor transversal a toda a escola, a todo o sistema educativo e a todas as sociedades. A inclusão e os direitos humanos são processos que, à semelhança da vacinação contra o Covid, devem chegar a todos, porque se alguém ficar de fora, invalida todo o esforço que é feito. Como afirmou o Sr. Presidente da República num congresso da Pró-Inclusão em 2017, a inclusão não é só um direito humano, mas é o direito dos direitos.
Não é possível conceber a existência de direitos sem o compromisso dos deveres. E o nosso maior dever é o de defender os direitos de todos os humanos. Se alguém só fizer valer os seus direitos sem considerar o dever de assegurar os direitos dos seus semelhantes, certamente tem uma visão equivocada dos direitos humanos. Termino com a palavra-chave deste momento: gratidão. A gratidão é um sentimento que não existe sem a íntima convicção de incompletude. Quem se acha cheio e certo não pode ser grato, porque parou de pensar a sua vida como uma aprendizagem com os outros. É com este sentido de gratidão e responsabilidade que eu aceito esta medalha, mesmo tendo dúvida se eu serei eu quem mais a merece. Queria agradecer de novo ao Sr. Presidente e às senhoras e senhores deputados que têm dado visibilidade a esta ligação entre os direitos humanos, a educação e a inclusão. Ninguém caminha sozinho quando caminha pelos direitos humanos. E se achar que está sozinho, que olhe outra vez. E é por isso que eu nunca caminhei sozinho e estou infinitamente grato a quem comigo tem feito este caminho. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra Maria do Rosário Martins, por favor. Excelentíssimo Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos Vice-Presidentes da Assembleia da República, excelentíssimo Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, excelentíssimos membros do Júri do Prémio Direitos Humanos, excelentíssimos laureados e ilustres convidados, representantes de altas instâncias em Portugal. Quando a Covid-19 surgiu há 1 ano e meio, falou-se de um vírus democrático. Mas sabemos hoje que a pandemia da Covid-19 está a fustigar de forma desproporcional as populações mais vulneráveis, como é o caso dos migrantes. Estudos recentes mostram que na Europa, em geral, os migrantes, sobretudo oriundos de países de baixa renda, têm maior probabilidade de ficar infectados pelo SARS-CoV-2, apresentam maior gravidade da doença e, em alguns países, têm também maior probabilidade de falecer, mesmo ajustando a outros fatores. Esta desvantagem é ainda mais marcante quando nos focamos nos efeitos indiretos, nomeadamente no impacto social e económico da crise pandémica. A literatura é unânime. Em todos os países, a pandemia exacerbou as disparidades sociais e económicas já existentes. Mas o que sabemos para Portugal? Os dados epidemiológicos desta doença nas populações vulneráveis, nomeadamente nos migrantes, até hoje não existem. Já relativamente aos efeitos indiretos, o estudo aqui hoje premiado, que faz o seguimento desde 2019 de 420 famílias nativas e imigrantes, sobretudo da CPLP, residentes na Amadora, mostrou que os imigrantes foram os mais penalizados em termos económicos e sociais. Também foram os imigrantes que mais revelaram ter tido dificuldades acrescidas no acesso aos cuidados de saúde durante a pandemia. Vou dar só alguns exemplos. O nosso estudo estimou que, antes da pandemia, a probabilidade de um imigrante exercer uma profissão menos qualificada era 2,5 vezes superior à de um nativo, mesmo para o mesmo nível de escolaridade. Também a chance de uma família imigrante ter um rendimento mensal líquido inferior a 750 euros era 2,4 vezes superior ao das famílias nativas, mesmo ajustando para outros fatores. Ou seja, já antes da pandemia, as desigualdades eram existentes. Devido à pandemia, o nosso estudo estimou que a probabilidade, por exemplo, de uma família imigrante ter tido perda de rendimentos foi 3,2 vezes superior à dos nativos, isto ajustando já a outros fatores. E este tipo de desvantagem foi verificado em todos os gradientes socioeconómicos. Ou seja, as disparidades que já existiram foram amplificadas durante a pandemia. Se nada for feito, estas desigualdades vão se amplificar, criando uma sociedade mais injusta, onde será difícil que prevaleçam os direitos humanos. Este estudo vai agora ser alargado a mais 4 concelhos,
uma vez que a nossa equipa ganhou recentemente um novo projeto financiado pela FCT para estudar mais cerca de 1000 famílias residentes no Barreiro, Alcochete, Moita e Montijo, onde muitos dos imigrantes são provenientes do continente asiático e da Europa de Leste, para além da CPLP. Também iremos analisar uma população de refugiados em Lisboa. Este novo trabalho tem como parceiros não só os agrupamentos dos centros de saúde do Arco Ribeirinho, mas também duas ONGs, os Médicos do Mundo e a ASPAS. Esta investigação tem tido o apoio e o reconhecimento da minha universidade, a Nova de Lisboa, e em particular o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, através do seu centro de investigação, que definiu como prioritária a área da saúde das populações vulneráveis. Queria dar um agradecimento muito especial à minha equipa de investigação, nomeadamente ao agrupamento de centros de saúde da Amadora e à ASPAS, mas, sobretudo, aos investigadores e imigrantes da CPLP, que são nossos alunos de mestrado e doutoramento, sem os quais este estudo teria sido impossível de concretizar. Finalmente, dedico esta medalha a todas as famílias migrantes no mundo, que em tempos de pandemia estiveram ainda mais distantes dos seus, muitas vezes isoladas numa sociedade que em geral lhes é desfavorável. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Nalusória Martins, investigadora, professora na área da saúde pública. Tem agora a palavra a cientista portuguesa por definição, Elvira Fortunato, faz favor. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhores Vice-Presidentes, Senhor Presidente da Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Ao celebrar o 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1998, a Assembleia da República Portuguesa, reconhecendo a importância da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovou em 98 uma resolução na qual institui que o dia 10 de dezembro passa a ser considerado o Dia Nacional dos Direitos Humanos. É para mim, como cientista, uma honra ter sido distinguida com a Medalha de Ouro comemorativa do 50º aniversário desta declaração. Agradeço desde já a todos vós, digníssimos membros do júri do Prémio Direitos Humanos 2020 da Assembleia da República, constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Esta distinção tem para mim um significado especial, em particular devido a duas razões principais. Primeiro, ter sido atribuído na área da ciência e tecnologia, face ao tempo que vivemos, onde todos podemos constatar a importância da ciência e, acima de tudo, o quão importante é investir em ciência. Um país que não aposte no conhecimento está destinado ao fracasso. Assim, porque a ciência só progride se soubermos partilhar e saber trabalhar em equipa para um objetivo comum, dedico, pois, este prémio à ciência e aos cientistas, particularmente os que comigo partilham das mesmas preocupações e aspiram a fazer sempre mais e melhor em prol de todos. Em segundo, ter sido atribuída a uma mulher. Muito embora sejamos metade da população, o trabalho das mulheres ainda continua a ser menos valorizado. Por isso, gostaria também de dedicar este prémio a todas as mulheres que trabalham e lutam todos os dias por mais igualdade de oportunidades. Esta distinção constitui mais um marco na minha carreira profissional e é, acima de tudo, o corolário de todo um percurso dedicado a uma paixão que é a investigação científica, sempre com a responsabilidade da sustentabilidade em tudo o que faço. Gostaria, nesta ocasião, de recordar o que diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Esta afirmação ganha ainda mais importância no ano ou mesmo no período pelo qual estamos a passar. A crise pandémica que vivemos, associada com a crise climática, constitui uma ameaça vital para todos nós e para o mundo em geral. O ano de 2015 ficará na história como um ano da definição da Agenda 2030, constituída pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável nos seus 3 pilares: sócio,
económico e ambiental. Esta agenda e os seus 17 objetivos são uma visão comum para a humanidade, nada mais que um contrato mundial entre os líderes mundiais e os povos, para o bem de todos, nós e do planeta. É, pois, cada vez mais importante que exista um alinhamento total entre a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável e os próprios princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois encontram-se intimamente relacionados. Assim, nesta ocasião, não posso deixar de realçar mais uma vez o papel agregador da ciência, não só no caso atual da pandemia, com um efeito a nível mundial jamais visto, possibilidade em se terem conseguido vacinas num espaço de tempo tão curto, fato impensável há 2 anos atrás, assim como o papel que a ciência tem e irá ter nos problemas complexos com que nos deparamos. É cada vez mais importante o papel globalizador da ciência e tecnologia e só será com mais ciência e mais tecnologia que se resolverão os maiores desafios que o nosso mundo enfrenta, como combater o cancro, adaptar-se às alterações climáticas, proteger os nossos oceanos, viver em cidades mais verdes e garantir a saúde do solo e a alimentação, só para citar alguns. Gostaria também, nesta ocasião, de realçar o excelente trabalho feito pela atual Presidente da Comissão Europeia ao ter assumido a liderança na compra e distribuição das vacinas, o que possibilitou que todos os Estados-membros fossem tratados de forma igualitária. Caso isso não tivesse sido feito, tenho sérias dúvidas se eu e todos os presentes aqui nesta sala estaríamos hoje aqui. Esta atitude é uma evidência da aplicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e que teve também, e em muito, o contributo da Presidência Portuguesa da União Europeia para que assim acontecesse e que não posso deixar de realçar. O trabalho científico e tecnológico que a equipa que tenho a felicidade e honra de liderar tem feito ao longo dos anos, por vezes com bastantes dificuldades e muitos sacrifícios, tem sido reconhecido ao seu mais alto nível, pelos nossos pares, pois são esses que nos podem julgar e, como sabem, a ciência e a tecnologia são globais. Por isso, esta distinção é também para esta equipa, as nossas pessoas, as nossas peças deste Lego de que muito me orgulho, investigadores, docentes, tecnólogos, gestores de ciência e alunos. Somos todos estes que, com as nossas mãos e as nossas cabeças, temos desenhado o nosso futuro e, com isso, ajudado a colocar o nome de Portugal no mapa da ciência internacional. São exemplos a eletrónica transparente, a eletrónica de papel, para aplicações tão diversas que vão desde os sistemas de comunicação e segurança à área da energia, à área da saúde, de que muito me orgulho de ter ajudado a criar e promover, juntamente com esta equipa fabulosa que pensa e ambiciona alto como eu. Para terminar, gostaria de lembrar o que Eleanor Roosevelt, uma das principais autoras da Declaração Universal dos Direitos Humanos, declarou: ser humano não é apenas um direito, é um dever. Só assim poderemos contribuir de forma útil para a vida. Nesta importante comemoração, exerçamos todos este direito, contribuindo assim para a realização dos direitos humanos para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora. Tem a palavra Eurico Castro Alves, Presidente da Convenção Nacional da Saúde, plataforma que reúne entidades públicas, privadas e do setor social, bem como utentes dos cuidados de saúde e que representa todos os profissionais de saúde laureados com o Prémio de Direitos Humanos de 2020 da Assembleia da República. Tem a palavra, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Fernando Negrão, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. José Manuel Pureza, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. António Filipe, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, Dr. Luís Marques Guedes, Senhoras e senhores deputados, autoridades civis e militares presentes, minhas senhoras e meus senhores, a Convenção Nacional da Saúde congrega 159 entidades do setor público, privado e social e que atuam na área da saúde em Portugal e entre as quais mais de 70 associações doentes. Mas hoje, ao receber o Prémio Direitos Humanos 2020, representamos todos os profissionais de saúde a quem hoje a Assembleia da República presta esta justa homenagem.
médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, médicos dentistas, biólogos, nutricionistas, cientistas e investigadores, administradores hospitalares, assistentes auxiliares, técnicos de diagnóstico, técnicos de terapêutica, assistentes operacionais, forças militares de segurança e de emergência, bombeiros, técnicos de ação social, tantos e tantos profissionais que têm estado no último ano e meio na primeira linha de combate ao Covid-19. É um enorme prazer estar entre vós e em representação de todos estes extraordinários profissionais e para receber o Prémio de Direitos Humanos 2020 instituído pela Assembleia da República. Nas palavras do Sr. Presidente desta Casa, a Assembleia da República tem um papel insubstituível na nossa democracia. É aqui que está representada a vontade soberana de todas e de todos os portugueses. Esta é, portanto, uma distinção de todos os portugueses para todos os profissionais de saúde que se têm batido no tratamento e na defesa da vida de todos os cidadãos atingidos pelo Covid-19. Muito obrigado aos senhores deputados. Muito obrigado a todos os portugueses. 3 anos após o seu nascimento, a sociedade portuguesa reconhece a Convenção Nacional da Saúde como uma casa-mãe onde se juntam doentes, profissionais, prestadores de saúde e outros agentes para servir a saúde de todos os cidadãos em Portugal. Provamos que é possível colaborar, trabalhar em conjunto, criar consensos, reunir ideias que podem contribuir para um melhor futuro das políticas de saúde em Portugal. O Prémio de Direitos Humanos, para além de prestar a gratidão a todos os profissionais de saúde, é também um enorme reconhecimento da nossa capacidade ao longo dos anos para debater ideias sem nunca perder de vista o consenso e a capacidade de dialogar. É este legado que temos de proteger. E para que continuarmos a ser produtivos no debate, criativos nas ideias e úteis ao sistema de saúde, aos portugueses e a Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, esta pandemia precipitou os desafios que a saúde tem pela frente, impondo-nos a urgência de uma nova solução que responda aos anseios dos cidadãos. Por uma nova solução, cuidados de saúde com melhor acesso e mais qualidade, mais equitativos e mais próximos dos cidadãos. Não podemos deixar ficar ninguém para trás. Este é o tempo de levantar os braços e apostar na recuperação rápida de todos os doentes que ficaram por diagnosticar, por tratar, cuidar ou operar durante a pandemia. A Convenção Nacional da Saúde é um movimento alinhado com os anseios dos cidadãos, um movimento que dá voz aos cidadãos e aos portugueses. Vamos, por isso, continuar a contribuir através da nossa representatividade, da nossa capacidade de agregar, da nossa capacidade de encontrar consensos para superar os enormes desafios que a saúde tem pela frente. Contem com a Convenção Nacional da Saúde. E, doravante, a somar às conquistas das ciências da vida, existe um novo alento. Este reconhecimento que a Assembleia da República fez a todos os profissionais de saúde. Muito obrigado por tão nobre gesto. Bom, muito obrigado a todos pela vossa presença. Faço votos para que nos possamos reencontrar no próximo mês de dezembro para o prémio relativo a 2021 e declaro encerrada a cerimónia. Muito obrigado. Vamos.